Seu dia está controlando você. Você sabe disso. O despertador toca, e a primeira sensação não é de esperança ou possibilidade, mas de derrota. A mão vai automaticamente para o botão de soneca. Só mais 5 minutos. Você negocia consigo mesmo. E nessa negociação simples, sutil, você já perdeu. Perdeu a primeira batalha do dia. Porque acordar não é apenas abrir os olhos. É decidir quem comanda, você ou a inércia. A maioria das pessoas vive em modo reativo, sendo arrastada pelo fluxo implacável de notificações, reuniões, urgências dos outros. Elas nunca param para perguntar: quando foi a última vez que eu escolhi meu dia, antes que o dia me escolhesse? Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final. Existe um segredo que os 1% conhecem, mas não falam abertamente. Não é sobre acordar cedo por acordar. Não é sobre produtividade tóxica ou grind culture. É sobre algo muito mais profundo e poderoso. A conquista do silêncio. Às 4h45 da manhã, o mundo ainda dorme. Não há e-mails, não há cobranças, não há barulho. E nesse vazio sagrado, algo raro acontece. Você finalmente consegue ouvir a si mesmo. Sua mente se assenta, suas prioridades emergem com clareza cristalina. E aqui está a promessa que eu faço a você hoje. Ao final deste vídeo, você não vai apenas entender por que acordar às 4h45 pode mudar sua vida. Você vai aprender o método exato para transformar esse sacrifício em um sistema diário que multiplica sua disciplina, seu foco e, paradoxalmente, sua energia. Porque o problema não é falta de tempo. Você sabe disso. O problema é que você nunca teve tempo que fosse verdadeiramente seu. Cada minuto do seu dia já tem dono. O chefe, os filhos, o trânsito, as redes sociais, a caixa de entrada transbordando. Você acorda correndo, engole o café correndo, já está mentalmente exausto antes das 9 da manhã. E à noite, quando finalmente sobra um tempo, você está esgotado demais para fazer qualquer coisa que realmente importe. Seus projetos pessoais acumulam poeira. Suas metas viram piadas que você conta para si mesmo. E no fundo você sabe, seu potencial está sendo desperdiçado dia após dia em uma rotina que você não escolheu. A culpa aperta, a frustração queima, e você continua adiando a única coisa que poderia mudar tudo: a decisão de acordar antes que o mundo acorde. Eu não vou te vender uma fantasia motivacional. Acordar às 4h45 é difícil, a cama é quente, o quarto é escuro, seu corpo implora por mais sono. Mas aqui está o que ninguém te conta. Disciplina não é um dom mágico que algumas pessoas nascem tendo. Disciplina é um músculo, e como todo músculo, ele se fortalece com treino. A diferença é que esse treino acontece no silêncio, na solidão, na madrugada, quando ninguém está olhando e ninguém está torcendo por você. É ali, naquele momento de hesitação entre a cama e o chão, que você constrói a versão de si mesmo que vai dominar o resto do dia. Este vídeo não é sobre os benefícios genéricos de acordar cedo. É sobre usar a madrugada como uma arma, uma ferramenta de conquista pessoal. E tudo começa com a batalha mais difícil de todas: a batalha contra o seu próprio cérebro, às 4h45 da manhã. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você acorda em modo reativo. O alarme dispara. Você abre os olhos, mas a primeira emoção não é determinação, é resistência. O cérebro começa a negociar imediatamente. Você dormiu tarde ontem, precisa de mais descanso, 5 minutos não vão fazer diferença. E você cede, porque naquele momento, adormecido e vulnerável, a versão mais fraca de você sempre vence. Você adia o alarme 1, 2, 3 vezes. Quando finalmente levanta, já está atrasado. Pula o banho ou toma banho correndo. Esquece o café da manhã ou come qualquer coisa em pé. E antes mesmo de sair de casa, você já sente aquela ansiedade subindo. O dia está te controlando. Você não está conduzindo sua vida, você está reagindo a ela. E essa sensação de derrota matinal contamina tudo que vem depois. O custo emocional disso é devastador, mas invisível. Porque não é sobre o que você fez, é sobre o que você não fez. Aquele projeto pessoal que você prometeu começar, ainda na gaveta. Aquele curso que ia mudar sua carreira, 3 aulas assistidas há meses. Aquele livro que você queria escrever, aquele negócio que queria abrir, aquela habilidade que queria dominar, tudo adiado, tudo empurrado para um amanhã que nunca chega. E a cada noite, quando você deita, vem aquela sensação amarga. Mais um dia passou e você continuou no mesmo lugar. A culpa não te deixa dormir direito. A frustração vira um peso constante. E no fundo, você sabe que está traindo seu próprio potencial. Mas como mudar se o dia inteiro já está tomado? Como encontrar tempo
Se você mal consegue respirar entre uma obrigação e outra, a resposta está em entender um princípio fundamental que a maioria ignora. Você não encontra tempo, você cria tempo. E o único momento do dia que é verdadeiramente seu, que ninguém pode roubar, que nenhuma emergência pode invadir, é a madrugada. Entre 4h45 e 7h da manhã, o mundo está em pausa, não há reuniões. Não há telefonemas, não há notificações urgentes. Existe apenas você e o silêncio. E é justamente nesse silêncio que a mágica acontece. Porque quando você remove todas as distrações, todas as vozes externas, toda a urgência artificial que preenche seus dias, o que sobra é clareza. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre quem você quer ser. Clareza sobre a próxima ação que vai te aproximar dos seus objetivos. Mas para acessar essa clareza, você precisa estar disposto a fazer o sacrifício. E o sacrifício começa na noite anterior. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. A disciplina das 4h45 da manhã não começa quando o alarme toca. Ela começa às 22h da noite anterior. Quando você desliga a TV, larga o celular e vai dormir. Ela começa quando você separa sua roupa antes de deitar. Quando você deixa um copo cheio de água na mesa de cabeceira. Quando você coloca o alarme do outro lado do quarto, longe da cama, para que soneca não seja uma opção. Essas pequenas ações são preparação de guerra. Você está montando o campo de batalha a seu favor. Porque quando aquele alarme tocar, no escuro, no frio, com a cama quente te chamando de volta, você não vai vencer pela força de vontade do momento. Você vai vencer porque o você de ontem já decidiu por você, já eliminou as desculpas, já removeu os obstáculos. E tudo que resta é uma escolha binária, levantar ou trair a si mesmo. E essa escolha define tudo. Quando o alarme toca às 4h45, você está em guerra, não contra o mundo, mas contra a versão de você que quer continuar dormindo. E essa é a batalha mais importante do dia, porque todas as outras batalhas dependem dela. Se você vencer aqui, você cria momentum. Se você perder, você carrega a derrota para tudo que vier depois. Então vamos ser extremamente práticos. Na noite anterior, você separou a roupa, deixou o copo de água pronto, colocou o alarme longe da cama. Agora são 4h45. Está escuro. A cama é um abraço quente. Seu corpo implora para ficar, mas sua roupa está ali, visível. O copo de água está esperando, e o alarme está tocando do outro lado do quarto. Você não tem que pensar, você não tem que decidir. Você apenas tem que mover, pés no chão. Um passo, depois outro. Você desliga o alarme. A primeira vitória do dia acabou de acontecer, e ela aconteceu porque você não negociou, porque a disciplina não começa às 4h45 da manhã. Ela começa às 22h da noite anterior. Quando você preparou seu sucesso, agora vem a ignição. Você está em pé, mas seu corpo ainda está no modo hibernação. O metabolismo está lento, o cérebro está nebuloso. E é aqui que a maioria das pessoas falha, porque elas ficam paradas, esperando a motivação chegar. Mas motivação não vem. Ação vem primeiro. Então você pega aquele copo de água cheio e bebe tudo. Não em goles pequenos. Tudo de uma vez. A água fria desce pela garganta, bate no estômago vazio, e envia um sinal claro para o corpo. Está na hora de acordar. A hidratação imediata reativa o sistema. O cérebro recebe oxigênio. As células começam a trabalhar. E então você se move. Pode ser uma caminhada na esteira. Pode ser uma volta no quarteirão. Pode ser até uma caminhada dentro de casa. O importante não é a distância, é o movimento. Porque você não pode ter clareza mental em um corpo adormecido. Você precisa acordar seu corpo primeiro. E nos primeiros 10 minutos após levantar, o movimento é o combustível que acende o motor. Você sai para caminhar. Ainda está escuro. O ar da madrugada bate no rosto, frio ou fresco, dependendo da estação. E algo mágico acontece. O mundo está em silêncio absoluto. Não há carros, não há vozes, não há o barulho incessante da vida urbana. Existe apenas você, seus passos e seus pensamentos. E é nesse vazio que a clareza nasce. Você caminha sem pressa, sem destino, sem fones de ouvido, sem música, sem podcast, apenas o som dos seus próprios passos e a voz da sua mente finalmente se assentando. Porque durante o dia, você nunca consegue pensar de verdade. Você reage, você apaga incêndios, você responde. Mas aqui, às 5 da manhã, ninguém precisa de você. Ninguém está te puxando, ninguém está te cobrando. E seus pensamentos, que durante o dia são um turbilhão caótico, começam a se organizar. As prioridades emergem naturalmente. E você finalmente ouve a si mesmo. No silêncio das 5h da manhã, você finalmente ouve a si mesmo. O resto do dia
você ouve o mundo. É durante essa caminhada que você faz a pergunta mais importante do dia. Qual é a minha única prioridade hoje? Não 3, não 5, uma. Porque a verdade inconveniente é que a maioria das pessoas falha não por falta de esforço, mas por falta de foco. Elas tentam fazer tudo e não completam nada. Mas você, neste momento sagrado de silêncio, tem o luxo da clareza. Então você escolhe aquele projeto que vem adiando há semanas. Hoje é o dia. Aquela tarefa difícil que te assusta. Hoje você enfrenta. Aquela conversa incômoda que você precisa ter. Hoje você age. E a decisão não é emocional, é estratégica. Você define sua prioridade enquanto sua mente está limpa, antes que o dia te bombardeie com urgências falsas. E quando você volta para casa, você não volta apenas fisicamente acordado, você volta mentalmente afiado, pronto para executar, pronto para vencer. Porque enquanto o mundo ainda dorme, você já venceu a primeira batalha e já definiu o alvo. Agora é só executar. Se isso fez sentido para você, salve este vídeo. Você vai precisar dele amanhã, quando a cama estiver quente e a tentação bater forte. Salva agora. E vamos continuar. São 5h30 da manhã. Você voltou da caminhada, tomou banho, está sentado na sua mesa ou no sofá, ou em qualquer lugar que seja o seu espaço de trabalho. E na sua frente está a tarefa. Aquela que você escolheu durante a caminhada. Aquela que é difícil, que é importante, que é a diferença entre avançar e estagnar. E agora vem o efeito multiplicador. Porque a disciplina que você usou para vencer o despertador não desaparece. Ela se transfere, ela se multiplica. Você já provou para si mesmo, hoje, que é capaz de fazer o difícil. Já mostrou que consegue vencer a resistência. E essa vitória matinal cria um momentum psicológico poderoso. Você senta para trabalhar não como alguém que tem que fazer algo, mas como alguém que já está vencendo. E essa mentalidade muda tudo. Você não procrastina, você não distrai, você não negocia. Você simplesmente executa, porque você está em estado de fluxo. Deep work, foco absoluto. E sabe por quê? Porque não há interrupções. Ninguém vai te mandar mensagem às 5h30 da manhã. Ninguém vai te ligar. Ninguém vai bater na sua porta. Durante os próximos 60 a 90 minutos, você está completamente imerso. A tarefa que parecia impossível, que você vinha adiando há semanas, começa a se desdobrar na sua frente. As ideias fluem. As soluções aparecem. Você não está lutando contra a distração porque não há distração. Você não está lutando contra o cansaço mental porque sua mente está fresca, limpa, descansada. E algo extraordinário acontece. Às 7 da manhã, quando a maioria das pessoas está apenas acordando, você já completou 80% da sua tarefa mais importante do dia. 80%. A sensação não é de cansaço, é de poder, é de controle absoluto. Porque você sabe, com certeza inabalável, que já venceu o dia antes que ele começasse. Complete sua maior tarefa antes do café da manhã. E você terá vencido o dia antes que ele comece. E esse momentum te carrega. As reuniões que virão, você está preparado. Os e-mails que chegarão, você tem tempo. Os imprevistos que surgirem, você tem margem. Porque você já fez o que importa. Tudo o resto é acessório. Mas aqui vem a parte que ninguém te explica. O paradoxo da energia. Você acordou às 4h45. Caminhou. Trabalhou intensamente por 90 minutos. Logicamente, você deveria estar exausto, certo? Mas não está, pelo menos não mentalmente. Porque existe uma diferença fundamental entre cansaço físico e exaustão mental. A maioria das pessoas chega no fim do dia mentalmente destruída. Não porque trabalharam muito, mas porque passaram o dia inteiro reagindo, respondendo mensagens, apagando incêndios, sendo puxada em 1000 direções. Isso drena a mente, isso te deixa esgotado, frustrado, vazio. Mas quando você acorda cedo e trabalha na sua prioridade primeiro, você gasta energia física, sim, mas você ganha energia mental, porque você sabe que avançou, você sabe que executou, você sabe que não traiu suas metas. E essa energia mental, esse momentum, esse orgulho silencioso, te sustenta durante o dia inteiro. Não confunda cansaço físico com exaustão mental. A disciplina das 4h45 cura a segunda. Chega à tarde, são 15 horas. Seus colegas de trabalho estão reclamando de cansaço, buscando o 3º ou 4º café, arrastando-se até o fim do expediente. E você está fisicamente cansado, sim. Seu corpo quer descansar, mas sua mente está calma, satisfeita, porque você não está com aquela culpa corrosiva de mais um dia perdido. Você não está com aquela ansiedade de deixei tudo para depois de novo. Você está em paz. E aqui está o ciclo virtuoso que poucos entendem. Esse cansaço físico saudável te faz dormir melhor à noite. Você não fica rolando na cama, ansioso,
repassando tudo que não fez. Você deita e dorme profundamente, porque seu corpo está cansado do jeito certo e sua mente está em paz. E no dia seguinte, quando o alarme tocar às 4h45, você levanta de novo. Não porque é fácil, mas porque você lembra da sensação de vitória. Você lembra do que é ter controle. Você lembra do que é ser o arquiteto do seu dia e não a vítima dele. E observe o que acontece ao longo das semanas. A primeira semana é difícil. Você vai querer desistir. Seu corpo vai reclamar. Sua mente vai negociar. Mas se você persistir, algo muda. Na segunda semana, acordar às 4h45 ainda é difícil, mas já não é impossível. Na terceira semana, você começa a antecipar aquele momento de silêncio. Você começa a valorizar aquela caminhada, aquele espaço sagrado onde você é só você. E na quarta semana, você olha para trás e percebe: você completou mais neste mês do que nos últimos 6 meses. Seus projetos pessoais avançaram. Suas metas saíram do papel. Você não está mais apenas sobrevivendo ao dia. Você está construindo a vida que escolheu. E tudo começou com uma decisão simples, mas brutal. Vencer o despertador. Vencer a negociação interna. Vencer a versão fraca de você que quer ficar na cama. Porque no final, a disciplina não é sobre acordar cedo. A disciplina é sobre se tornar alguém que cumpre o que promete para si mesmo. E isso muda tudo. Porque Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu nas suas meditações: ao amanhecer, quando você não quer levantar, lembre-se: eu acordo para fazer o trabalho de um ser humano. Ele sabia. Jocko Willink, comandante Navy SEAL, resume em 3 palavras: disciplina é liberdade. Porque quando você domina a disciplina, você não precisa mais viver sob as correntes da procrastinação, da culpa, do arrependimento. Você é livre. E Cal Newport, autor de Deep Work, provou cientificamente: as primeiras horas do dia, quando a mente está descansada e o mundo está quieto, são onde o trabalho verdadeiramente transformador acontece. Não é opinião, é fato. Essas 3 vozes, de épocas e contextos diferentes, convergem para a mesma verdade. A forma como você começa o dia define o tipo de vida que você vai viver. E você, agora, tem a escolha: continuar no modo reativo, sendo arrastado pelo dia, ou acordar às 4h45 e se tornar o arquiteto da sua própria existência. A caminhada da mente não é sobre fitness, não é sobre produtividade superficial, é sobre reclamar o controle. É sobre criar um espaço onde você pensa, onde você decide, onde você se reconecta com quem você realmente quer ser. Porque durante o dia, você é bombardeado por quem os outros querem que você seja. Seu chefe quer resultados. Sua família quer atenção. As redes sociais querem seu tempo. Todo mundo quer um pedaço de você. Mas às 5 da manhã, você é só seu. E nesse espaço sagrado, você pode perguntar as perguntas que realmente importam. Estou construindo a vida que quero? Estou honrando o meu potencial? Estou me tornando quem prometi ser? E se a resposta for não, você tem o tempo e o silêncio para começar a consertar. Mas se você nunca acorda antes do mundo, você nunca tem esse momento. Você nunca tem essa clareza. E você passa a vida inteira reagindo, em vez de agir. E isso, no final das contas, é a diferença entre viver e apenas existir. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Tem um cara... Vamos chamar ele de Rafael, executivo de uma startup, 34 anos, sempre sonhou em escrever um livro, mas a vida acontecia. Reuniões, prazos, família, cansaço. Todo dia ele prometia: hoje à noite eu escrevo. Todo dia chegava à noite e ele estava exausto demais, com a mente nebulosa demais, com a culpa pesada demais. O projeto do livro completou 2 anos na gaveta, 2 centenas de páginas em branco e uma montanha crescente de arrependimento, até que ele tomou a decisão: acordar às 4h45. A primeira semana foi um inferno. O alarme tocava e ele negociava consigo mesmo. Mas ele tinha preparado tudo na noite anterior. A roupa ali, a água ali, o alarme longe da cama. E toda manhã, mesmo tremendo de sono, ele levantava, bebia a água, caminhava 15 minutos no quarteirão vazio e às 5h30 sentava na frente do computador, sem e-mail aberto, sem celular por perto, apenas ele e a página em branco. Nos primeiros dias, ele escrevia pouco, 300 palavras talvez, mas ele escrevia. E aqui está o detalhe que mudou tudo. Ele não esperava inspiração, ele simplesmente aparecia. Todo dia, às 5h30, ele estava ali, e o cérebro, percebendo o padrão, começou a se preparar. Durante a caminhada, as ideias vinham. Durante o banho, os diálogos se formavam. E quando ele sentava,
Não havia bloqueio criativo, havia fluxo. Em 2 meses, Rafael tinha 40.000 palavras escritas. 40.000. E o mais importante, ele não estava sacrificando nada. Continuava trabalhando bem, continuava presente com a família, porque ele não estava roubando tempo de ninguém. Ele tinha criado tempo, tempo que antes não existia, tempo que era só dele. E às 7 da manhã, quando ele fechava o documento e ia tomar café com a esposa, ele sentia algo que não sentia há anos. Orgulho, orgulho silencioso, profundo, do tipo que não precisa de validação externa, porque ele sabia, ele estava honrando a promessa que fez para si mesmo. E tem mais. 3 meses depois, Rafael percebeu algo inesperado. Ele estava tomando decisões melhores no trabalho, estava mais calmo nas reuniões difíceis, estava menos reativo, menos ansioso. E ele entendeu. A disciplina das 4h45 tinha transbordado para o resto da vida. Porque quando você prova para si mesmo que consegue fazer o difícil, que consegue vencer a resistência interna, você não esquece essa lição. Ela te acompanha durante o dia inteiro. Aquela reunião tensa, você já venceu uma batalha mais difícil às 4h45. Aquele projeto que te assusta, você já fez algo mais assustador. Levantar no escuro e começar. A caminhada da mente não fortaleceu apenas a disciplina de Rafael, ela fortaleceu a crença dele em si mesmo. E essa crença, essa confiança silenciosa, é o que separa quem sonha de quem constrói. Hoje, o livro de Rafael está com 120.000 palavras. Está quase pronto. E tudo começou com uma escolha simples: vencer o despertador, vencer a negociação, vencer a si mesmo todos os dias. Às 4h45 da manhã. Então vamos recapitular o que aconteceu aqui. Você começou o dia como a maioria das pessoas. Derrotado pelo despertador, arrastado pela rotina, sem tempo para o que realmente importa. Você vivia em modo reativo, apagando incêndios, deixando seus sonhos para depois. E depois nunca chegava. Mas agora você entende o caminho. Você prepara sua vitória na noite anterior. Você vence o despertador sem negociar. Você bebe a água, move o corpo, acorda o metabolismo. Você caminha no silêncio sagrado das 5 da manhã, onde finalmente consegue ouvir a si mesmo. Você define sua única prioridade do dia, enquanto o mundo ainda dorme. E então, você executa. 60, 90 minutos de foco absoluto, sem distrações, sem interrupções. E às 7 da manhã, você já venceu. A tarefa mais difícil do dia, concluída. A sensação de controle, recuperada. A culpa e a frustração substituídas por orgulho e momentum. Você não está mais sendo arrastado pelo dia. Você está conduzindo sua vida. E essa é a virada. Do caos para a clareza. Da reação para a ação. Da vítima para o arquiteto. Porque aqui está a verdade final que você precisa entender. A diferença entre quem você é hoje e quem você quer ser não está em um grande gesto heróico. Está nas pequenas batalhas silenciosas que você vence todo dia, quando ninguém está olhando. Está em levantar da cama quando a cama está quente. Está em caminhar quando o corpo quer ficar parado. Está em trabalhar na sua prioridade quando seria mais fácil checar e-mails. Está em escolher o desconforto temporário em vez do arrependimento permanente. E essas pequenas vitórias, empilhadas dia após dia, semana após semana, se transformam em algo muito maior. Em uma vida que você escolheu, em vez de uma vida que aconteceu com você. A disciplina das 4h45 não é sobre acordar cedo. É sobre se tornar alguém que cumpre o que promete para si mesmo. É sobre construir confiança interna, momentum psicológico, clareza de propósito. E quando você tem isso, você não precisa de motivação externa. Você tem algo muito mais poderoso: identidade. Você não é alguém que tenta acordar cedo. Você é alguém que acorda cedo. Você não é alguém que quer executar. Você é alguém que executa. E essa mudança de identidade muda tudo. Então, repete comigo: eu escolho a clareza. Eu escolho o controle. Eu escolho acordar antes do mundo e reclamar meu tempo. Porque no silêncio das 4h45 da manhã, quando você vence aquela primeira batalha contra a inércia, você não está apenas acordando, você está se tornando, você está construindo, tijolo por tijolo, a versão de você que sempre soube que poderia ser. E essa jornada não é fácil, mas é simples. É binária. Todo dia, o alarme toca, e você tem uma escolha: levantar ou trair a si mesmo, vencer ou negociar, avançar ou estagnar. E a beleza disso, a parte que te coloca no controle total, é que ninguém pode fazer essa escolha por você. Seu chefe não pode, sua família não pode, suas circunstâncias não podem, só você pode. E quando você faz essa escolha, quando você levanta dia após dia,
você percebe que a disciplina não é uma prisão. A disciplina é liberdade. Liberdade da procrastinação, liberdade da culpa, liberdade da sensação de estar desperdiçando seu potencial. Você acorda às 4h45 não para sofrer. Você acorda às 4h45 para ser livre. E essa liberdade conquistada no silêncio da madrugada é o que transforma sonhos em realidade. Então chegamos ao fim, e você agora tem o mapa completo. Não é sobre acordar cedo por acordar. É sobre criar um espaço sagrado onde você reconquista o controle da sua vida. É sobre vencer a primeira batalha do dia e usar esse momentum para vencer todas as outras. É sobre transformar o silêncio da madrugada em clareza mental, foco absoluto e energia que dura o dia inteiro. Você aprendeu que a disciplina começa na noite anterior, quando você prepara seu sucesso, que a vitória acontece quando você move o corpo antes de pensar, que a caminhada da mente é onde as prioridades emergem, que completar sua maior tarefa antes do café da manhã te coloca no controle total do dia, e que o cansaço físico saudável cura a exaustão mental que te destruía. Tudo isso está na sua mão agora. A única pergunta que resta é: você vai usar ou vai deixar isso virar mais um vídeo inspirador que você assiste e esquece? Porque a informação sem execução é apenas entretenimento. E você não chegou até aqui para ser entretido. Você chegou aqui para mudar. Amanhã de manhã, às 4h45, o alarme vai tocar e você vai ter que escolher. Então eu quero que você faça algo por mim e por você. Comente aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade para acordar cedo. Não guarda isso para você. Escreve, porque quando você coloca no papel, quando você assume publicamente, você cria compromisso. E se esse vídeo falou com você, se você sentiu que essa é a mudança que estava faltando, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está preso no modo reativo. Alguém que está desperdiçando potencial. Alguém que merece recuperar o controle. Porque a caminhada da mente não é só sua, é de todo mundo que está cansado de viver no piloto automático. E agora você sabe, a liberdade não está lá fora. A liberdade está às 4h45 da manhã. No silêncio, no escuro, quando você levanta e prova para si mesmo que é capaz. Vai, acorda, caminha, executa e se torna quem você sempre soube que poderia ser.